pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula Mantunes, a Lorinha do Niá, e esse é mais um vídeo do maravilhoso Blog da Liga. Nessa resenha eu vou apresentar para vocês o livro Eu Te Darei o Sol, da autora Jane Nelson. Ele foi lançado aqui no Brasil no ano de 2015 pela editora Novo Conceito, com 381 páginas, que você consegue ler aí de 2 semanas a um mês. Eu não tenho uma margem muito boa para dar para vocês, porque eu demorei bastante para terminar de ler. Eu ficava me refreando assim, com medo de acabar logo. Mas creio eu que você consiga ler em até um mês a história inteira. E a minha classificação para ele é excelente, nota 10. Espero que eu consiga fazer vocês darem uma chance para a leitura até o final desse vídeo. Bom, Eu Te Darei o Sol conta a história de 2 irmãos gêmeos, a Judy e o Noah, que, como a maioria dos irmãos, competem por tudo. Pelo amor dos pais, para ver quem é o melhor artista da família, pela atenção do novo garoto do bairro. E apesar de os dois serem bastante unidos, eles têm essa competição, assim, essa disputa por absolutamente tudo. Até que acontece uma tragédia que separa a família dos dois e eles param de se falar. A história conta como cada um se reconstrói o próprio mundo e junta esse mundo com o mundo da família e segue em frente apesar dos apesares, apesar dos problemas que a vida impõe. Quando eu li a sinopse da orelha do livro e a sinopse do verso, eu pensei que seria mais uma história, assim, clichêzinha de irmãos, com aquelas coisas básicas de disputa entre irmãos e, oh meu Deus, estamos apaixonados pela mesma pessoa. E não levei muito a sério essa frase aqui na capa, que diz: o amor é apenas a metade da história. Eu achei que era só uma frase para dar um efeito, mas ela é a pura verdade, assim. O amor realmente é apenas metade da história de Eu Te Darei o Sol. A outra metade você vai descobrindo no caminho. E quando eu digo o amor, não é só o amor no sentido romântico. Embora ele tenha um peso bastante grande dentro do enredo, ele fica, digamos assim, ofuscado pelo amor fraternal, pelo amor paternal, que ficam em maior evidência e que movimentam mais a história. O amor romântico tem sua importância, mas é só um acessório comparado com os outros tipos de amores que são trabalhados aqui em Eu Te Darei o Sol. E, bom, eu também achei que seria uma história com um clima bastante, assim, adolescente. E eu não gosto muito de histórias com esse foco. Mas eu tomei vários tapas na cara, no bom e no mau sentido, porque Eu Te Darei o Sol é muito, muito além de uma história para adolescentes. É uma história sobre redescobertas, uma história sobre reconstruir, como eu disse no resumo, o seu próprio mundo e o mundo das pessoas ao seu redor. E, bom, como acontece isso? A autora dividiu o livro em 2 tempos e 2 perspectivas diferentes. No começo a gente tem o Noah contando a vida dos dois sobre a perspectiva dele, quando eles têm lá uns 13 anos. E logo no segundo capítulo já pula para Judy quando os dois têm 16. E o que faz a quebra assim, entre uma perspectiva e outra é a tragédia que separou a família deles. Eu vou contar o que aconteceu, não é exatamente um spoiler, porque isso fica entregue bem no começo do livro, então não é um spoiler. A mãe deles morre de uma maneira bastante drástica, assim, e isso é o ponto de ruptura entre os dois. É a partir daí que eles param de se falar de vez. Antes da morte da mãe deles, as coisas já estavam dando errado dentro da casa, dentro do núcleo familiar, mas é esse acidente que estoura, assim, a represa de sentimentos que eles estavam contendo. E é a partir dele que
os dois assumem personalidades que não são as verdadeiras, assim. Eles se mascaram para conseguir sobreviver, para conseguir lidar com a dor, com os problemas da família, que, ao contrário do que acontecia antes da morte da mãe deles, quando os problemas estavam em discussão, depois da tragédia, os problemas são empurrados para debaixo do tapete. Ninguém quer falar nada, todo mundo fica cheio de segredos e fica sofrendo em silêncio. Porque isso é uma coisa que eu achei um pouco curiosa assim, no livro. Relações de amizade não foram muito trabalhadas aqui. Os dois quase não têm amigos, nem a Jude nem o Noah. Então, eles só podiam contar mesmo assim, um com o outro e com seus respectivos interesses amorosos. É basicamente assim, uma coisa muito solitária e, de certa forma, desesperadora de se ler. Principalmente, você consegue perceber mais a dimensão disso, de um e de outro, dentro dos capítulos deles. Porque nos capítulos do Noah, você acha que a Judy é cercada de amizades, ela é popular e tá tudo bem na vida dela. E nos capítulos da Judy, você acha que o Noah encontrou o lugar dele, assim. Fez um lugar pra ele. Que ele tem amigos e tudo mais, e na verdade não. Outra coisa bastante interessante de se perceber, assim, se observar entre os capítulos do Noah e os capítulos da Judy é o quanto cada um mudou. A Judy, que o Noah descreve nos capítulos dele, é completamente diferente da Judy contando a história sobre a perspectiva dela. E a mesma coisa acontece com o Noah. Ele é uma coisa nos capítulos dele e outra completamente diferente nos da Judy. É até triste, assim, de você observar essas mudanças, porque acompanhando os capítulos do Noah, quando ele conta a vida com 13 para 14 anos, você fica, assim, apaixonado pelos dois. Eles te arrebatam de uma maneira, assim, porque eles são extremamente interessantes. Personagens extremamente interessantes e muitíssimo bem construídos, assim. E aí chega no capítulo da Judy, parece que eles estão quebrados. E eles estão realmente quebrados, eles não são eles, assim. É muito nítido perceber isso. E falando isso sobre observar, para toda essa observação é preciso que você conheça os dois capítulos do Noah. E a autora te entrega, assim, não digo de bandeja, ela entrega aos poucos, mas ela vai construindo a personalidade dos dois ali passo a passo pra você. Conforme eles vão se descobrindo e se redescobrindo, ela vai permitindo que você acompanhe essas mudanças, essas evoluções, com descrições muito completas e muito complexas. Eu senti, assim, como se eu conhecesse os dois há muito tempo, como se eu realmente estivesse dentro deles, vendo tudo acontecer sobre os olhos deles, sabendo, querendo, assim, às vezes estar do lado dos dois e poder aconselhar como uma amiga, assim, porque eu sentia que eu já conhecia eles há muito tempo. Em outros momentos eu sentia que eu era eles. Uma coisa engraçada é que nos capítulos do Noah, às vezes eu torcia o nariz pra Judy. Nos capítulos da Judy eu torci o nariz pro Noah. Mas as atitudes que me faziam torcer o nariz, às vezes eu reconhecia elas em mim. E isso me beliscava muito, assim, muito, muito, muito. Eu levei muitos beliscões nesse livro. Beliscões que eu achei divertido, beliscões que eu fiquei envergonhada, beliscões que eu fiquei um pouco triste comigo mesma, assim. Mas isso me fez amar ainda mais o livro. Porque você não só conhece os personagens. Não é uma história só pra você ler ali a vida de personagens fictícios. Essa história faz você se redescobrir. Na maior parte do tempo eu senti que o livro estava me lendo e não eu.
tava lendo o livro. É um pouco assustador, assim, mas foi... Nossa, muito mágico ler Eu Te Darei o Sol. Espero muito que vocês deem uma chance pra ele. Outra coisa muito interessante sobre Eu Te Darei o Sol é como a Jane Nelson retrata a homossexualidade aqui. A descoberta da homossexualidade. O Noah, desde o primeiro capítulo, você consegue perceber alguns indícios da sexualidade dele, mas ele tenta esconder isso dele mesmo. Ele não admite para si mesmo. Em parte porque ele tem muito, muito receio do que os pais vão achar, principalmente o pai, com que ele não tem uma relação muito próxima, ao contrário da Jude, que é bastante próxima do pai, assim. Perto do pai, ele se sente, como ele mesmo descreve, um guarda-chuva quebrado. Falando isso de descrição, fazer um parênteses para falar de uma coisa muito importante e interessante que eu esqueci de falar sobre as descrições. Nas descrições do Noah e nas descrições da Jude, você consegue perceber nitidamente a singularidade de cada um. As descrições deles refletem muito a personalidade, as experiências que eles tiveram, a forma de ver o mundo é muito cativante, assim. Voltando pro Noah. Então, ele tenta esconder esses indícios dele mesmo. Mas, com o avançar dos capítulos, isso vai se tornando... Essa percepção vai se tornando mais forte, os sentimentos vão aflorando, porque surge o Brian, que é o garoto novo do bairro, assim, vizinho deles. E ele vai se apaixonando pelo Brian. E não vou dizer se o Brian vai se apaixonar por ele ou não. Pam, 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 pam. O Brian vai se apaixonar pela Jude. Pam, 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 pam. Mas isso vai se tornando cada vez mais forte. E à medida que vai se tornando mais forte, o Noah vai tentando refrear. Até que chega um momento em que ele não consegue refrear mais, tem a oportunidade de espairecer, transparecer. E ele agarra essa oportunidade. E é muito bonito de se ver, é muito empolgante. Mas aí, logo depois, ele coloca ela de novo dentro de uma caixa. Ele entra no armário de novo, sem nunca ter colocado mais do que um pé pra fora. E essa é uma outra parte sobre o Noah, que a todo momento vai se agregando novas descobertas, assim, dentro da história. Um fato interessante, assim, sobre a trajetória da Jude é o quanto ela se agarra a superstições. Ela é muito supersticiosa e ela consegue ver espíritos. Ela se comunica com o espírito da avó deles, a avó paterna, que morreu, e acha que o espírito da mãe tenta se comunicar com ela também. Ela acha que o espírito da mãe morta está enfurecido com ela. E é muito engraçado porque ela acha que o Noah era o favorito da mãe dela e o espírito da mãe está tentando se vingar dela por conta das coisas que ela fez com o Noah, que vocês vão descobrir na história. Mas em determinado momento a gente descobre que o Noah também acha que a mãe está enfurecida com ele, morreu enfurecida com ele. Para dar aquele gostinho de curiosidade, de vontade de ler, eu separei duas frases, uma do Noah e uma da Jude, para ler para vocês. E eu espero que elas me ajudem a despertar curiosidade, assim. A do Noah é: eu me encolho com medo de mim mesmo e com medo do que eu queria. Acho que uma coisa que eu esqueci de citar lá no começo é que os capítulos são narrados em primeira pessoa, então é muito mais fácil de você conhecer a fundo, assim, os personagens. E eu achei que essas duas frases definem muito, muito, muito bem o Noah na maior parte do livro, assim. Ele tá sempre se refreando, sempre com medo dos desejos dele, dos desejos do modo de viver a vida, assim, que ele tem. E sempre com medo de si mesmo, com medo de ser o que ele é. E a frase da Jude
é quando ela assim tá chegando no clímax dela, tá se libertando, assim, eu acho lindo. Que é: quero jogar como você prefere morrer em vez de descobrir como viver. Mas não posso. Estou cansada de ser covarde. Estou cansada de estar parada no tempo, de ser enterrada e escondida, de estar petrificada, nos 2 sentidos da palavra. Não quero imaginar campos floridos. Quero correr no meio deles. Eu achei muito, muito bonito porque define quem ela é de verdade. A Judy que a gente conhece no primeiro capítulo do Noah. E no decorrer dos capítulos do Noah, é a Judy que a gente vai descobrindo. Que fica ofuscada pela Judy que ela assumiu assim nos capítulos do presente, de quando eles têm 16 anos. E sobre isso de quero jogar como você prefere morrer, é um jogo que ela e o Noah têm. Eles têm vários jogos assim, como é a alma das pessoas, como esse de como você prefere morrer, que tipo de animal tal pessoa é. E uma coisa bastante interessante é que eles dividem o mundo entre si. E daí o título aqui. E daí o título de Eu Te Darei o Sol. Eles dividem partes do mundo. Mas não vou entregar porque é um momento bem interessante. É uma das peças do quebra-cabeça. Mas eles dividem assim: as árvores são minhas, os oceanos são seus. E o título é porque até o momento um deles tem o sol, e aí em troca de uma coisa X, que é uma parte importante da história, o detentor do sol troca assim por um objeto que no começo você pensa que não vale a pena aquela coisa pelo sol, assim. Mas é muito interessante. Esse jogo, o objetivo é você deter a maior parte do mundo a fim de controlar o universo, assim. É muito interessante. O livro inteiro é muito singular, tanto na personalidade da Judy e do Noah, quanto no enredo. É muito singular, muito mágico, muito gostosinho de ler. E ele é muito intimidador, de várias formas. E, bom, eu comecei a ler ele no começo do ano e aí parei, aí comecei de novo desde o começo. E em todas as vezes eu me senti assim, devorada por ele. Ele me arrebata de uma forma muito precisa e muito confortável também. Eu sinto, quando eu abria ele pra ler assim, era como chegar em casa depois de um dia muito cansativo. Foi uma leitura muito gostosa, que eu pretendo repetir sim. E que eu espero que vocês deem uma chance. E que, se já tiverem lido, me digam o que acharam, se sentiram que foi uma história tão maravilhosa quanto eu achei que foi. E, bom, essa foi a nossa resenha de Eu Te Darei o Sol. Não se esqueçam de compartilhar, me contarem o que vocês acharam, tanto da resenha quanto do livro, se já tiverem lido. E aqui na descrição do vídeo vocês podem encontrar o formulário do Questions and Answers e o formulário para a resenha de fanfics. Nos ajudem a continuar criando conteúdo aqui para o canal. E vejam os outros vídeos também do vlog da Liga. Eu espero vocês na próxima resenha. Beijinhos de luz e tchau, tchau!